Fala galera, Yuri do LeetCode Brasil aqui de novo. Dessa vez nós vamos estar vendo essa questão 217, questão contém duplicates, do LeetCode. É uma questão de nível fácil. Basicamente a questão nos diz aqui que nós vamos receber uma lista de inteiros, nums, e precisamos retornar true se algum desse valor que estiver dentro dessa lista aparecer pelo menos duas vezes, e retornar falso caso todos os elementos sejam distintos, ou seja, nenhum elemento apareceu mais de uma vez. No primeiro exemplo que ele nos dá aqui, ele dá uma lista com os valores 1, 2, 3 e 1. Logicamente, o 1 está se repetindo aqui duas vezes, por isso nós devemos retornar true nesse caso. No segundo exemplo que ele nos passa aqui, nós temos 1, 2, 3 e 4. Todos os elementos aqui aparecem uma única vez, então por isso nós devemos retornar falso. Beleza? Então, nesse caso, nós podemos entrar aqui no Miro e tentar pensar num exemplo. O primeiro exemplo que eu vou colocar aqui vai ser um exemplo simples. Então, 1, 2, 7, 4, 3 e 2, por exemplo. E agora eu preciso pensar em um possível algoritmo aqui que resolva essa solução. Um algoritmo que pode vir na cabeça aqui seria o primeiro, que seria a gente passar pela nossa solução, fazer todas as combinações possíveis dessa solução. Então, eu fixaria o meu primeiro elemento aqui, no caso 1, e verificaria se ele aparece ele tem uma segunda ocorrência dentro dessa minha lista. Preciso só de uma ocorrência. Se ele aparecer 3, 4 ou mais, não importa. Preciso só que ele apareça pelo menos duas vezes para estar errado. Então, para estar certo, para o retorno true. Então, no caso, eu poderia verificar 1 com o 2 não tem, 1 com o 7 também não é igual, 1 com o 4 também não é, 1 com o 3 também não é, e 1 com o 2 aqui também não é. Poderia ter feito isso, então no caso eu seguiria para o meu próximo, e o meu próximo agora é o 2. Eu fixaria o 2, e de novo, não faz sentido eu verificar o 2 com o 1, porque eu já verifiquei o 1 com o 2 aqui, beleza? Então eu verificaria o 2 com o 7 não seria igual, o 2 com o 4 não seria igual, o 2 com o 3 não seria igual, mas quando eu chegasse no 2 com o 2 aqui, eu encontraria que seria igual, então eu deveria retornar true nesse caso, beleza? Então vamos tentar implementar essa solução aqui. É a solução mais tranquila, né? Nós vamos passar duas vezes por essa lista, então seriam dois fors aqui, um encadeado, né? Dois fors encadeados, então nós vamos ter o primeiro aqui, um for para cada i que estivesse dentro do range de 0 até o meu len de nums menos 1. Então, no caso, por que esse menos 1 de novo? Porque eu vou estar verificando sempre o próximo, se o próximo é igual. Não faz sentido o meu i chegar na última posição e tentar verificar o próximo, porque não vai ter nenhum próximo aqui, beleza? Então eu vou verificar esse aqui, menos 1, e vou ter o meu for j no intervalo de, eu vou começar sempre do meu i mais 1, certo? Eu começo sempre do próximo valor que eu fixei. Então se eu fixei o 2 aqui, eu vou começar na posição onde o meu 7 está, e esse aqui seria a minha posição i mais 1. Então eu começo sempre do i mais 1 até o último elemento dessa minha lista, que no caso seria até a minha última posição aqui, beleza? Feito isso, basicamente o que eu preciso fazer agora é somente verificar se o número que eu fixei, no caso o número na posição i, ele é igual ao número na posição j. Eu simplesmente teria que retornar true nesse caso aqui, e se passar por todo esse loop fora aqui e não caiu naquele if, eu teria que retornar falso, porque eu não encontrei nenhum duplicado, beleza? Então se a gente rodar esse código aqui, nós conseguimos que ele passa por todos esses test cases aqui, mas quando nós fazemos o submit dessa solução, ele estoura o limite de tempo de execução. Por quê? Porque nós estamos passando aqui as constraints dessa solução, o número mínimo de valores inteiros que vamos ter dentro dessa lista nums, ele vai de 1 até
10 elevado a 5. Então 10 elevado a 5 é o número máximo de elementos que vamos ter dentro daquela lista. E esse 10 elevado a 5 aqui, quando nós estamos tratando de uma solução que temos um tempo de complexidade quadrático, ele ultrapassa o limite de execução. Então, porque nós temos aqui um tempo de execução quadrático, certo? Um O de n ao quadrado aqui. Porque nós passamos por essa lista aqui duas vezes. Então, nós temos esse O de n aqui e também nós temos esse outro O de n, considerando que o n é o número de elementos que contém dentro de nums, beleza? Então, como nós temos dois O de n aqui encadeados, nós podemos chegar à conclusão de que esse tempo de complexidade aqui é um O de n ao quadrado. E, para finalizar aqui a análise, nós também temos um espaço de complexidade aqui que seria constante nesse caso, porque nós não criamos nenhum tipo de estrutura de dados para esse algoritmo que nós desenvolvemos. Agora, resta a gente saber se nós conseguimos desenvolver uma solução melhor, uma solução mais otimizada em questão de tempo. Então, se nós conseguimos diminuir esse tempo de complexidade aqui da execução do nosso código. Nós conseguimos fazer isso utilizando também uma técnica bem utilizada, bastante utilizada na resolução dos exercícios aqui do LeetCode, que nós temos um trade-off, né? Nós trocamos aqui um pouco de memória, ou seja, nós começamos a utilizar um pouco mais da memória durante a execução do nosso programa para que nós conseguíssemos diminuir e otimizar o tempo de execução. Então, vamos pensar numa possível solução que poderíamos fazer com isso. Imagina que agora nós possamos ter uma estrutura de dados aqui que armazene todos os valores que nós já vimos. Então, nesse caso do Python, nós temos uma estrutura de dados set, que é uma estrutura de dados que ela não aceita duplicados, então ela mesma já faz essa análise para a gente. Então nós vamos fazer essa verificação. Então, passando para cada elemento que nós estamos verificando aqui, nós verificamos se ele já existe dentro da nossa lista. Caso ele já exista, nós simplesmente retornamos true, porque nós encontramos um duplicado. Caso ele não exista, que é no caso do 1 aqui, não existe nada, nós vamos simplesmente adicionar o valor 1 aqui e seguir para o próximo análise. Então, vamos analisar o valor 2. O valor 2 também não existe aqui, então nós vamos somente adicionar ele. Vamos para o valor 7, também não existe aqui ainda, vamos adicionar o valor 7. Vamos para o valor 4, o valor 4 também não existe aqui ainda, então nós vamos simplesmente adicionar o valor 4 aqui. Vamos para o valor 3 também não existe aqui, então nós vamos simplesmente adicionar esse valor 3. E quando nós formos verificar o valor 2 ele já existe nessa lista, então por isso nós devemos retornar true nesse caso aqui, beleza? Então, vamos tentar seguir agora aqui e tentar fazer essa implementação da solução utilizando aquele algoritmo que nós pensamos ali. Então, basicamente eu vou criar esse set aqui no Python, certo? E agora eu vou percorrer essa lista armazenando todos os elementos que eu ainda não vi dentro daquele set. Então eu vou para cada elemento, certo? Para cada num que eu tiver dentro de nums, ou seja, para cada número que eu tiver ali dentro de nums, o que eu vou fazer, eu vou verificar se esse número que eu estou analisando ali, ele já estiver dentro, já foi visto em algum lugar, então quer dizer que eu encontrei um duplicado e eu posso retornar true. Caso eu não tenha visto, no momento não caia nesse if aqui, eu vou simplesmente adicionar esse número ao meu set. E se eu passar de novo por todo esse loop for aqui, quer dizer que eu não encontrei nenhum duplicado, então eu simplesmente posso retornar false, beleza? Então, se a gente rodar esse código aqui, passou por todos os nossos test cases, se nós submetermos esse código, nós vamos conseguir finalizar, né, e ser aceitos aqui na nossa solução. Por quê? Porque antes nós tínhamos
um tempo de complexidade O de n ao quadrado, e agora nós passamos a ter um tempo de complexidade linear com somente um O de n. Então esse aqui é o nosso tempo de complexidade e o nosso espaço aqui de complexidade ele passou a ser linear também. Então nós fizemos uma troca aqui. Nós passamos a utilizar um pouco mais de memória, porque nós criamos esse hash set aqui no Python, e nós começamos a utilizar um pouco mais de memória para que nós conseguíssemos diminuir o tempo de complexidade, o tempo de execução desse nosso algoritmo. E por que ele acaba fazendo isso? Porque esse loop aqui ele acaba rodando N vezes, né, dependendo do tamanho da minha lista que eu vou receber como parâmetro. Beleza? Então é isso, galera. Amanhã a gente volta com mais um exercício aqui do LeetCode pra gente resolver. Valeu!